Bom dia, boa noite, boa tarde, mais um podcast. E essa semana, sabe que eu hesitei um pouco em fazer esse podcast. Os temas não são assim muito eletrizantes, né? Há uma discussão no Congresso Nacional, no governo e no Supremo Tribunal Federal que talvez possa interessar a vocês. É uma discussão sobre o dinheiro do orçamento, como é que nós gastamos o dinheiro que é recolhido dos impostos. Então, há uma briga entre os deputados, os senadores, o governo e o Supremo sobre como gastar esse dinheiro. Não é sobre como gastar ainda, porque essa briga eu acho que seria essencial. Como gastar tanto dinheiro, como gastar com qualidade, né? Esse dinheiro recolhido com o suor de cada um. Mas ainda não é isso. Nós tivemos essa semana uma luta para que as emendas parlamentares, o dinheiro gasto por parlamentares, num quesito chamado emendas PIX, fosse transparente e rastreável. Vocês imaginam? É uma coisa do século passado, porque a nossa Constituição já determina que esses gastos sejam transparentes e rastreáveis. E não eram. Os deputados gastam, os senadores gastam o dinheiro com emendas PIX, mandando para prefeito, sem que você saiba quem mandou a emenda, para que obra será destinada e o que resultou dessa obra. Então, houve uma grande discussão em torno disso para garantir que a Constituição fosse cumprida, que a partir de agora as emendas parlamentares, isto é, o dinheiro que os parlamentares usam do orçamento, seja transparente e seja rastreado, que saiba exatamente para onde foi. É um avanço, o que conquistou-se essa semana, é um avanço, mas é um avanço muito relativo, né? Uma coisa que deveria já estar conquistada pelo Brasil, deveria ser já algo incorporado ao nosso cotidiano, à nossa vida. Além disso, há o problema do dinheiro que o Congresso gasta e do dinheiro que o governo federal gasta. A divisão ainda é muito estranha. Quando o Bolsonaro foi presidente, ele abriu muito o caminho para que o Congresso avançasse no uso do dinheiro público. E o Congresso criou, naquela época, o chamado orçamento secreto, que é também, convenhamos, orçamento secreto é uma contradição com tudo aquilo que nós já estamos dizendo, que as coisas precisam ser transparentes, precisam ser rastreáveis, e o secreto é o secreto não dava essa possibilidade. Bem, isso aí foi mais ou menos resolvido pela Rosa Weber, uma antiga presidente do STF, mas ficaram essas emendas PIX que continuaram secretas. Agora, o que se discute também é a quantidade do dinheiro. O parlamento tem 50 bilhões para empregar, e é muito dinheiro. Existem 27 bilhões que são emendas individuais dos deputados. Agora, eles acrescentam também emendas de bancada, mas as bancadas são formadas por indivíduos. Quer dizer, os indivíduos já têm dinheiro para empregar, as bancadas ainda têm dinheiro. E eles criam também uma emenda de comissão. Olha, os deputados que já são agraciados individualmente pelo dinheiro que vão empregar, ainda participam das comissões. Portanto, há uma redundância, não era preciso haver emenda de comissão, muito menos emenda de bancada. São aí 23 bilhões. Mas é impossível mudar essa situação, porque o Congresso tem muita força, né? Ele não abre mão dessas emendas, né? Emendas de bancada, de um modo geral, são emendas que eles faziam rachadinhas. Eles dividiam o dinheiro da emenda de bancada por cada um membro da bancada. Mais dinheiro, portanto. E emendas de comissão, você não sabia muito bem quais são as obras que eles queriam e podiam também ser utilizadas pelos presidentes do Congresso, presidente do Congresso, pelo presidente da Câmara, para fortalecer os seus aliados. É uma situação muito esquisita, não é? Um país que gasta o dinheiro
dessa maneira tão irracional, porque é necessário que o dinheiro do orçamento seja gasto em função de um plano nacional. Os deputados que ganham as emendas parlamentares, eles cobriam as lacunas com essas emendas individuais. Mas mais dinheiro para o Congresso significa que as pessoas estão gastando em lugares diferentes sem coordenação e, portanto, sem eficácia. Então entra aí a terceira etapa da discussão, que um dia vai acontecer, que é a qualidade dos gastos. Será que estamos gastando bem o dinheiro dos impostos? Será que o dinheiro do suor de cada brasileiro ou brasileira que sobe para os cofres do governo está sendo bem empregado? Essa discussão, mais cedo ou mais tarde, terá que surgir. Portanto, é isso que essa semana propicia para vocês, para interpretar para vocês, na verdade. Agora, eu estou muito preocupado com as eleições municipais. As coisas já começaram alguns debates, né, em São Paulo, sobretudo, e o que eu tenho sentido é que temas que me preocupavam muito, como, por exemplo, as mudanças climáticas, os eventos extremos que ameaçam as cidades, temporais, grandes desabamentos, isso não está sendo discutido. É uma pena, porque a situação do mundo mudou, não é? Nós estamos diante de um clima completamente alterado, as pessoas estão vulneráveis e era preciso que as cidades se preparassem para serem mais sustentáveis e se preparassem, sobretudo, para serem mais resilientes, capazes de resistir a esse impacto dos eventos extremos. Mas olha, caras nem estão aí para isso. Quando você vê o debate em São Paulo, você vê um homem chamado Marçal atacando todo mundo, dizendo que cheiram cocaína. É como se estivesse realmente num botequim sem lei. Não há lei. Esse candidato acusa todos sem nenhuma prova, entende? E depois recorta o que acusou e leva para a internet. Quer dizer, nós estamos vivendo uma situação completamente anômala. É claro, você pode dizer, mas a política é um lugar com pouca moral, os políticos têm isso, têm aquilo, mas existem regras. Você não pode entrar no processo político pura e simplesmente atacando pessoas sem dar prova dos ataques que você apresenta. Você não pode acusar alguém sem ter provas dessa acusação. Hoje você chama o cara de cheirador de cocaína, amanhã você vai chamar de pedófilo, sem que haja nenhuma base real, sem que você tenha nenhuma prova. Então, a eleição em São Paulo ficou a tal ponto prejudicada que os debates já não acontecem mais. Você imagina? Eu estou reclamando por não debaterem as mudanças climáticas e o efeito dessas mudanças climáticas na vida da cidade. Mas essa reclamação ficou vã, porque nem debate existe, nem debate para discutir as coisas mais elementares. Eles fazem mais porque o clima político no Brasil é tal que não é possível mais fazer debate. Por quê? Porque mudamos também de paradigma. O paradigma hoje são as redes sociais. Você se informa e discute através das redes sociais. E nessas redes sociais, o que os candidatos fazem é o seguinte: eles vão ao debate, fazem uma série de acusações, insultos, recortam isso e colocam nas suas redes sociais. Eles só usam o debate para fazer esses recortes. E isso realmente eliminou a possibilidade de debate. Portanto, o que nós estamos assistindo agora, além dessa omissão em relação a problemas essenciais da população, como a sobrevivência nas áreas de risco, nós temos essa outra dimensão, o perigo pela própria democracia, porque sem debate, sem troca de ideias contínua, a própria democracia fica prejudicada, a sua qualidade cai. Portanto, essa semana eu vou ficar nesses dois temas só para mostrar como a situação no Brasil não está assim muito tranquila, né? É claro, você faz podcast, você conversa, eu quero manter essa conversa entre nós todas as semanas, com o máximo de regularidade possível, mas é preciso reconhecer também que o panorama está um pouco desolador nessa quadra do ano. Vamos esperar que as coisas melhorem, vamos ver o que a gente pode fazer para que elas melhorem também.